Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá em que momento você está nos assistindo ou nos escutando, este é o Sor Scouts, o podcast dos escoteiros de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por estar aí nos acompanhando. Chefe Mica, sempre alerta, tudo bem? Sempre alerta, chefe Randall. Sejam muito bem-vindos a mais um programa aí. O que tema para hoje, chefão? Chefão, essa semana nós estamos aí com o oferecimento das Sublimações Gabisa, super parceiro que proporciona aí para quem é do movimento escoteiro, para quem é de fora também, precisar de camisetas, estampas, para você que é do grupo escoteiro aí, precisar de distintivo, lenço, tudo o chefe Júnior lá das Sublimações Gabisa oferece aí para gente. Top demais, né? E você pode ir agora lá no Instagram e vai ter uma publicação lá de como participar dessa promoção, né? Vai sair uma camiseta exclusiva aí da Sor Scout mais a Sublimação Gabisa. Vai lá que vai ter todas as regrinhas lá de como faz para participar, né? Então, corre lá. E reforçando aquele nosso pedido, né? Se você está nos acompanhando pelo YouTube, clica em curtir, se inscreva aí no nosso canal. Se você está nos ouvindo aí pelo Spotify, já clica lá em seguir, né? E sempre fique atento aí às nossas postagens. E compartilhe com a sua tropa, com a sua alcaté, com o grupo todo. É isso aí. E nessa semana, como que tá nosso programa, chefão? Chefe, essa semana a Soul Scouts aí prestando um serviço importantíssimo, hein? A gente vai falar sobre doação de medula óssea. Então, para isso, a gente vai conhecer um pouco a história do Lobinho Matheus, né, que infelizmente acabou nos deixando no ano passado, e vamos explicar como é que é esse processo de se cadastrar para ser um doador de medula óssea. Top demais, né, galera? O Sur Scout aí prestando um serviço importantíssimo aí para toda a sociedade, né? Divulgando a importância aí da doação de medula, né? Assim como as outras de sangue. Então, fiquem atentos aí que a gente vai soltar a vinheta. Bora? Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. Pois é, pessoal, e agora nesse bloco a gente vai poder entender um pouquinho melhor como é que a leucemia atua no nosso organismo e como é que a gente pode ajudar. Então, nesse bloco conosco, a doutora Daniele Cristina Muniz de Oliveira. Ela é coordenadora do REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Doutora, nossos agradecimentos aí pela presença, né, por ter disponibilizado esse tempo aí. A gente sabe que a agenda de todo mundo é apertada, ainda mais nessa quarentena e na correria. Então, por favor, se apresenta aí para quem nos assiste, né? Explique, né, da onde você é, sua formação, o que você faz, né? Como a coordenadoria do Redome. Eu sou médica, hematologista, eu sou do Rio de Janeiro, eu fiz toda a minha formação aqui no Rio de Janeiro, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fiz mestrado na UERJ, fiz doutorado no INCA, no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, e desde 2006 trabalho no INCA, como médica hematologista. Eu trabalhei no Redome de 2006 a 2013. Em 2017, eu voltei para o Redome na condição de coordenadora do Redome, que significa, né, cuidar de todas as ações técnicas e de gestão desse grande registro. Joia, doutora. E para a gente entender só um pouquinho, né, sobre a leucemia, o que é a leucemia, né? Tem diferentes tipos e como é que ela atua no organismo da pessoa? A leucemia, de uma maneira simplificada, é um defeito na fábrica do sangue, né? A gente tem a medula óssea, que é um tecido localizado no interior dos ossos e que produz as células do sangue. Quando a gente fala das células do sangue, as hemácias, as plaquetas, as células de defesa, os linfócitos, todas essas células elas têm origem na medula óssea. E na medula óssea, então, existem as células tronco que produzem as células do sangue continuamente, né? Porque a gente nasce com células que vão morrendo e vão sendo repostas. A leucemia é um defeito nessas células tronco, nessas células progenitoras da medula óssea. O que acontece é que uma dessas células ela se torna uma célula cancerígena, que significa que ela sofre mutações, alterações e começa a se multiplicar de forma descontrolada. Então, a medula óssea ela passa a ser ocupada, então, por essas células cancerígenas, né, das células da leucemia, para de produzir as células normais e passa a ter apenas, vamos dizer assim, ou na sua maioria, as células doentes. Entendi.
E quais seriam a maioria ou os principais sintomas da doença, né? Como ela atinge a nossa sociedade? Os sintomas eles variam bastante, mas em geral eles são decorrentes dessa falência na produção de células normais. Então, os pacientes, como deixa de ter, por exemplo, as hemácias normais, o paciente passa a ter anemia. E os sintomas da anemia, cansaço, dor de cabeça, fraqueza, pode ter um desmaio. Como para de produzir as plaquetas, passa a ter predisposição a sangramento. Então, pode ter sangramento, hemorragia, começa a ter hematomas, equimoses, né, nas pernas, nos braços, é muito comum nas crianças, sangramento na gengiva. E, como também não produz as células de defesa saudáveis, normais, começa a ficar suscetível a infecções e começa a ter, às vezes, uma infecção atrás da outra. Né? Em geral, o paciente quando diagnostica uma leucemia, é por conta de uma dessas complicações, ou está com sangramento, ou uma anemia importante, ou um quadro infeccioso mais grave. E aí, num exame de rotina, você vê que ele está com comprometimento da produção das células do sangue. Aí você vai investigar na medula óssea e vê que essa medula óssea, então, está ocupada pelas células leucêmicas. Certo. E aí, falando do transplante, né? Como é que um transplante pode ajudar, então, essa pessoa doente? O tratamento da leucemia é um tratamento complexo, é uma maratona, né? Assim, não é uma corrida de 100 metros. Então, é um tratamento que tem várias etapas. A primeira etapa começa com a quimioterapia, e são várias etapas de quimioterapia. E nesse período a gente espera, então, eliminar essas células leucêmicas e que a medula, as células normais, se recuperem de forma saudável. Em muitos casos, principalmente em crianças, isso tem um bom sucesso. Né? Então, a gente tem que lembrar que a maioria dos casos de leucemia em crianças pode ser curado só com quimioterapia, às vezes é necessário fazer também radioterapia, mas só com isso você consegue curar essas crianças. Em adultos, muitas vezes é necessário complementar com um transplante. Né? Ou, no caso de uma criança que respondeu à quimioterapia e depois a doença voltou. Nesses casos, o transplante, então, ele consiste em fazer uma quimioterapia ainda mais agressiva, destruir todas as células da medula, tanto as células doentes quanto as células saudáveis, e aí essa medula não se recuperaria normalmente. E aí você precisa dar, então, umas células tronco de uma medula compatível para ocupar essa medula que vai ficar zerada. Esse é o princípio do transplante. É você fazer uma quimioterapia agressiva e substituir a medula óssea doente por uma medula óssea saudável e compatível. Esse processo de transplante, hoje em dia, né, eu não sei quanto tempo demora, mais ou menos, mas é difícil achar doadores compatíveis? Tá muito demorado achar ou tem bastante gente na fila? Como que tá? Você falou em fila, é muito comum falar em fila, né? Normalmente, no caso do transplante de medula, a gente felizmente não fala em fila. E eu vou te explicar por quê. Porque a compatibilidade ela é difícil por uma questão genética. Só para entender, a gente está falando de milhares de possibilidades de combinações para avaliar essa compatibilidade. Não é igual à transfusão sanguínea. Ela é muito mais complexa. Então, quando a gente tem irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, a chance deles serem compatíveis é de 25% a 30% só. Então, a gente já pode imaginar que a maioria das pessoas que tem leucemia ou que tem uma aplasia, uma doença da medula óssea, não vai ter um doador na família. Então, esse é um fato. Né? É no Brasil, assim, é no mundo todo, assim, é uma característica genética. E aí a gente precisa, então, buscar esses doadores em registros de doadores voluntários. Nesses registros, a gente tenta reproduzir as características genéticas daquela população. Então, hoje, o nosso registro, com mais de 5 milhões e 200 mil doadores, ele representa bem a população brasileira. Isso quer dizer que todos os pacientes brasileiros que entram no registro encontram um doador? Não, infelizmente isso não acontece. Mas o que eu posso dizer é que, por exemplo, 70% dos transplantes que são feitos com doador no Brasil, doador não aparentado, né, que não seja o irmão, por exemplo, 70% são feitos com doador do nosso registro. Os outros 30%, eles são feitos com doadores de outros países, de registros de outros países. Do mesmo modo, os nossos doadores também servem
para oferecer produtos para pacientes de outros países, né? Então, na prática, é uma grande rede de cooperação internacional. E por que não existe fila? Porque as pessoas não estão concorrendo, os pacientes, pela mesma medula. O que pode acontecer é um paciente que entrou hoje, ele tem uma característica genética que é comum na nossa população. Você vai no registro de 5 milhões e 200 mil doadores, ele tem 10 doadores, 20 doadores. Então, esse paciente vai achar um doador em 1 mês, 2 meses. Por outro lado, pode acontecer de um paciente entrar no registro para buscar e ele tem uma característica genética que é muito rara na nossa população. E aí, de repente, ele só vai achar um doador em outro país. E tem aqueles que não acham, infelizmente, nem no registro brasileiro, nem fora do Brasil. A gente está falando de 37 milhões de doadores no mundo. E alguns pacientes no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, não é uma limitação do nosso registro, né? Alguns indivíduos eles têm características genéticas tão particulares que a gente, infelizmente, não consegue achar doador para eles. Mas é a minoria, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Por isso que a gente não fala em fila. O tempo que o paciente está esperando, às vezes é o tempo de fazer um teste, de confirmar a compatibilidade com o doador, mas assim, não é uma fila em que ele está esperando aparecer um doador. Quando ele entra, já existe 37 milhões de doadores para ele. Ah, perfeito, doutora. Bom, e aí surge então o Redome, né? Para quem não faz ideia do que é, explica para a gente o que é esse Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea e como é que ele atua, por favor. O Redome, ele é como você falou, o Registro, né, Brasileiro de Doadores Voluntários. Ele foi fundado há 27 anos e ele é coordenado pelo Ministério da Saúde, né, pelo Instituto Nacional de Câncer, onde eu trabalho, e ele tem o objetivo, ele tem a missão de coordenar o cadastro de doadores no Brasil todo e manter esse banco de dados. Então, hoje a gente tem um registro que tem representantes de todos os estados, de quase todas as cidades do Brasil, e nós temos ali 5 milhões e 200 mil doadores cadastrados. O que acontece é que quando um paciente não tem um doador na família, ele nos procura e a gente, através de um cruzamento de sistemas de informação, cruza a informação do paciente com o nosso banco de dados e consegue ver, então, nesse banco de dados, se existe algum doador aparentemente compatível com o paciente. Se a gente achar esse possível doador, aí nós temos que contactar esse doador e avaliar se esse doador está em condições de doar, se esse doador realmente é compatível, confirmar a compatibilidade, aí vem toda a etapa de doação propriamente dita. Então, o Redome, ele é um registro que foi criado para atender pacientes brasileiros. E hoje ele atende não só pacientes brasileiros, mas também pacientes no exterior. E para quem quiser se cadastrar, tem algum site? Tem que ligar, manda e-mail? Como faz? Não, o cadastro no Redome ele é feito em todo o Brasil. Então, cada estado, no seu hemocêntrico, a sua hemorrede, tem autonomia para fazer o cadastro, né? As informações sobre quem pode se cadastrar ou não, as informações básicas são, tem que ter entre 18 e 55 anos de idade, não pode ter nenhum histórico de doença grave, como câncer, mesmo que curado, não pode ter nenhum histórico de doença transmissível pelo sangue, como hepatite ou HIV. E no nosso site, né, que é redome.inca.gov.br, nós temos uma listagem de outras situações que poderiam contraindicar. Além disso, nós temos também no nosso site a listagem de todos os hemocentros com telefone, horário de funcionamento no Brasil inteiro que fazem o cadastro e temos o contato do Redome. Pode mandar e-mail e tudo isso. Agora, uma coisa que é importante, o doador que quer se cadastrar ter em mente, e aqueles que já se cadastraram, é que o seu cadastro fica ativo até você fazer 60 anos de idade. Então, pode ser que no primeiro ano de cadastro, ninguém seja compatível com você. No segundo ano, ninguém. No 10º ano, de repente, no 20º ano, aparecer alguém que é compatível com você. A gente tem que achar você depois de 20 anos de cadastro. Então, às vezes, em 20 anos, você mudou de nome, você mudou de telefone, mudou o endereço. Então, o nosso site também ele tem uma área que é Doador Atualize Seu Cadastro, onde nós convidamos todos os doadores a informarem toda vez que houver uma alteração nos seus dados pessoais, para que a gente possa atualizar o seu cadastro e você possa ser encontrado, né, quando você for compatível. Agora, é importante lembrar que
são 5.200.000. A compatibilidade realmente é difícil. E a maioria das pessoas nunca vai ser chamada. Né? Volta e meia as pessoas me procuram assim, eu me cadastrei há 10 anos e nunca fui chamada, eu acho que meu cadastro não está lá, eu acho que esse negócio não existe. Não, não é verdade. O cadastro provavelmente está lá, normalmente quando chega esse tipo de demanda, o cadastro está lá direitinho. O meu cadastro está lá há 25 anos e eu nunca fui chamada também. Né? E está atualizado. Então, assim, é porque não apareceu ninguém que precisasse da minha doação. Mas nós temos doações regulares. Esse ano, mesmo durante a pandemia, nós não paramos de funcionar. Então, mesmo durante a pandemia, mais de 100 doadores realizaram doação para pacientes no Brasil e no exterior, já que muitos desses pacientes não podem esperar a pandemia passar. Então, assim, a gente tem que ter muito orgulho desse programa, porque ele funciona, né, atende pacientes no Brasil, atende pacientes em outros países, e é um patrimônio, né, de toda a nossa sociedade. Perfeito, doutora. E a gente vê uma série de campanhas, inclusive até o pessoal do movimento escoteiro mesmo, um grupo ou uma região acaba fazendo essas campanhas de conscientização sobre a doação de medula. Qual a importância desse tipo de campanha para a sociedade? A importância é fundamental, né? Assim como a doação de sangue, vamos dizer, né? A doação de medula também é uma doação que se faz em vida, e é importante que as pessoas entendam que é um compromisso, né? Em que você devolve, né? O que você, como a gente viu hoje, agora nos depoimentos dos nossos doadores dos últimos meses, né? Mesmo diante da pandemia, o privilégio que é você poder ajudar uma pessoa que você, nesse caso, nem conhece, né? Mas você saber que você está levando esperança, que você está ajudando um paciente, uma família inteira, né? Porque quando você ajuda um paciente, você ajuda a família inteira daquele paciente, isso é muito importante. Né? Os hemocentros, eles têm um papel fundamental e nós temos várias ONGs e projetos que apoiam. Né? O Redome ele é uma iniciativa bem-sucedida pela capacidade de mobilização que ele tem junto à sociedade. Né? É uma política pública, mas que ela extrapolou o nível de atuação do governo para chegar na ponta. Então, a gente vê, né, não só os hemocentros, como diversas organizações se mobilizando em prol da doação de medula. E é por isso que o Redome tem todo esse sucesso. Com certeza, né? Qualquer doação aí sempre é bom fazer uma campanha, como a doutora falou, de sangue, qualquer tipo, as pessoas, né, precisam. Doutora, gostaríamos de agradecer a sua presença aí, né, se disponibilizou seu tempo aí para responder algumas perguntas, né, sobre o nosso podcast dessa vez. Para quem quer conhecer melhor, né, reforça para a galera aí que está assistindo, né, como que as pessoas podem conhecer melhor o trabalho do Redome e também fique aí à vontade para suas palavras finais. Então, eu convido, né, todos aqueles interessados, os que querem ser doadores, os que já são doadores, temos muitos doadores no interior de São Paulo, a visitarem o nosso site, né, que é redome.inca.gov.br. Ali você tem informações detalhadas sobre a doação, os lugares onde você pode fazer a doação. E no mais, eu gostaria de agradecer e parabenizar os nossos doadores. Esse mês de setembro, a gente comemora o Dia Mundial do Doador de Medula, que foi no último sábado, dia 19. Então, é uma data que lembra ao mundo todo a importância de ser um doador de medula, de ser um doador de medula consciente, responsável, de manter seus dados atualizados. E o Brasil tem um reconhecimento nacional e internacional, né, no caso Redome, pelas suas ações. Então, eu gostaria realmente de agradecer a todos que se mobilizaram, né, e que garantiram esse resultado tão positivo para os nossos pacientes, para as suas famílias. Bom, então, doutora, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe aí que por conta do cargo e o tamanho do Redome, né, você conseguiu deixar um tempinho para a gente conversar. Muito obrigado pela sua participação e fica esse convite aí para todo mundo do movimento escoteiro e conhecer o trabalho do Redome. E quem já é maior de 18 anos já pode aí se cadastrar. Procure aí na sua cidade o Hemonúcleo, né, o Hemocentro. E você que é pioneiro, às vezes até um projeto, fica uma sugestão de projeto aí para vocês. Beleza, doutora? Nossa gratidão e também fique sempre à disposição para conhecer o movimento escoteiro. Foi um prazer, obrigada. Cara, sempre alerta, doutora. Sempre alerta. Bom, galera, nesse bloco a gente vai conhecer agora um pouquinho a história do Lobinho Matheus, que infelizmente o ano passado ele perdeu a luta aí contra a leucemia. E a história dele acabou mobilizando grande parte do movimento escoteiro aqui na região São Paulo.
e se desdobrou em uma série de ações sobre conscientização e doação de medula óssea. E aí, para contar um pouquinho dessa história, hoje a gente vai receber aqui a chefe Carla Camargo Valezin, que é a mãe do Matheus. Seja muito bem-vinda, chefe. Oi, gente. Sempre alerta. Boa noite. Bom dia. Depende do horário que vocês estão vendo. Vamos conversar e vamos falar sobre o Matheus um pouquinho. Carla, seja muito bem-vinda aí. Para início de conversa, vamos te conhecer melhor, né? Conta de onde você é, o que você faz na vida, qual é o seu grupo escoteiro e quanto tempo você está no movimento escoteiro. Eu sou de São Paulo, eu moro na cidade de São Paulo mesmo, na capital. Eu fiz faculdade de História, fiz pós em Educação Especial, mas hoje eu trabalho totalmente fora da área. Eu trabalho como auxiliar administrativa, mas eu estou estudando para voltar para trabalhar com projetos sociais agora, né? Bom, eu estou no Grupo Escoteiro Piratinis e eu estou no movimento desde 1993. Não sei quanto. Bastante tempo envolvido aí. Legal demais. Chefe, e você atua dentro do grupo? Tem alguma posição dentro do grupo, no distrito ou na região? Hoje eu estou como diretora administrativa do Grupo Escoteiro Piratinis e na região eu estou como coordenadora adjunta do Mundo Melhor. Top demais. Agora, para entender onde tudo começou aí, conta pra gente, pra quem tá assistindo aí, quem era o Matheus, né? Como tudo começou, desde os primeiros sintomas até ser diagnosticado com a leucemia. O Matheus, ele tinha 3 anos quando ele foi diagnosticado. Ele era uma criança super ativa, brincalhona, até durante o tratamento, assim, acho que isso nunca ele perdeu. Bagunceiro demais, corria, fazia tudo. E ele começou a ter uma febre. Teve 1 mês de febre, a gente não conseguiu diagnosticar nada, infecção, fez exames de urina, exames de garganta, de tudo que vocês podem imaginar. A gente foi em vários especialistas e era só febre. Aí ele começou a ficar cansado, a gente percebeu isso, e teve um dia que ele ficou branquinho, assim. E eu lembro que eu tava no grupo escoteiro, aliás, e aí a gente percebeu que ele ficou bem cansadinho e bem branco, assim, o rostinho dele, né? E aí a gente acabou levando ele para o hospital de novo. E nesse dia ele fez um exame de sangue e deu que ele estava com uma anemia profunda. Aí nesse dia eles já internaram e o médico que estava de plantão era um médico oncologista. E ele conversou com a gente. Ele falou: olha, esse quadro, sabe que os sintomas são simples, né? Anemia, febre e cansaço. Era só isso que ele tinha. E aí ele já falou, olha, pode ser leucemia. E aí eles pediram um exame de mielograma, né, que é aquele exame que faz na medula espinhal, e realmente deu que era uma leucemia linfóide aguda. Certo, chefe. E aí, descoberto isso, como é que foi o início do tratamento e quais foram os primeiros procedimentos adotados? Assim que descobriram, isso foi tipo uma segunda-feira. Na sexta-feira ele já tinha recebido transplante transfusão de sangue. Ele já começou, o início do tratamento foi a transfusão de sangue, porque ele já estava, né, com a medula não fazendo o sangue do jeito que tinha que fazer, então ele teve que receber transfusão de sangue e começou a fazer químio. Ele fez mais de 2 anos de químio para acabar com essa leucemia, né? E aí fez a transfusão, começou a fazer a quimioterapia foi o que ele começou a fazer? Isso, ele fez quimioterapia. O que eles têm vários nomes de remédios e tal, eu não me recordo de todos, mas ele fez, se eu não me engano, 4 ciclos de químio, e aí cada ciclo eram remédios diferentes, com doses diferentes, e até ele entrou em remissão muito rápido. O remédio, ele destruía, né, as células erradas da leucemia muito rápido, mas aí depois de 2 anos, um pouco depois, voltou, né? Então ele teve que retomar o tratamento de novo. E sabemos que existem diversas redes e associações de apoio, né?
E você foi logo procurar esse pessoal, né, para ajudar vocês. Uma outra parte também é a parte da família, né, na parte psicologicamente, né? Como vocês se organizaram? Sim. A gente, de início, eu já fui procurar tanto informação quanto apoio. A gente chegou na Abrale, que é a Associação Brasileira de Leucemia. A sede deles fica aqui em São Paulo. A gente teve apoio psicológico lá, tanto para mim quanto para o Matheus, porque manter uma criança de 3 anos e meio no hospital é bem difícil, né? A gente, no começo, ele não entendia muito bem porque que ele não podia ir para aula ou não podia sair. A imunidade dele ficava muito baixa quando ele fazia as quimioterapias, então ele tinha que ficar em casa, né? Então a gente já buscou, e também o que ajudou bastante foi que no primeiro tratamento dele a gente precisou muito de doação de sangue. Então, tanto o pessoal do Banco de Sangue, né, de São Paulo, que era o que o hospital fazia a ligação, ajudou a gente bastante também com material para a gente divulgar, fazer as divulgações, chamar, né? E acho que o apoio da família é fundamental, né? Eu falo que minha rede de apoio é minha fortaleza, porque não tinha como eu manter uma criança em casa, no hospital, sozinha, sem poder trabalhar, sem poder fazer praticamente nada, né? Então, acho que isso é super importante, assim. E apoio psicológico sempre, porque senão acho que a gente não tinha conseguido suportar, não. É fundamental, né, esse suporte aí. E falando ainda nessa questão do suporte, em que momento entra o movimento escoteiro na história do Matheus? Bom, a minha família inteira é de escoteiros, né? O meu pai foi lobinho escoteiro, então quando a gente teve idade a gente já entrou. Eu tenho 3 irmãos que também são escoteiros todos. Então os meus amigos, a maioria dos meus amigos são escoteiros, né? Quase todo mundo do movimento escoteiro. E para essa doação de sangue inicial, eu acho que foi fundamental. A gente mobilizou só em rede social, a gente nunca bateu de grupo em grupo, nunca foi lá fazer palestra para conscientização, nada, mas no primeiro ano do Matheus, a gente conseguiu mais de 1.000 doadores de sangue, né? Então, eu acho que 80% foi escoteiro, eu acho que é pouco ainda, porque foi uma rede de apoio muito forte para a gente. Assim, precisa tanto suporte de divulgação, e eu vi campanhas, o pessoal fazendo campanha de aniversário para ir doar sangue para o Matheus, sabe? Foi bem legal. E ele, quando teve idade, começou a frequentar também o grupo. Isso. Aí quando ele já tinha terminado de fazer, né, o primeiro ciclo de quimioterapia, então ele estava de alta, quando ele fez 6 anos e meio. E aí ele começou a ir pro grupo. Adorava. Tem foto dele de uniforme de lobinho, fazendo o melhor possível. Bem legal. E como que foi esse processo de adaptação para ele fazer as atividades? Né? Porque ele ficava muito fraco, né? Como que vocês faziam isso? Os 2 primeiros meses ele estava bem. Assim. Ele voltou à leucemia dele, fazia 1 mês e meio que ele tinha entrado no grupo. E aí ele estava com uma dor muito forte na perna, a gente ainda não sabia que era, né, que a leucemia tinha voltado, mas ele era uma criança que não corria igual aos outros, não fazia as atividades físicas como os outros, mas compensava, assim como no programa escoteiro a gente consegue fazer essa divisão, né, essa vivência em várias áreas. Nas outras áreas ele compensava, né? Não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que é isso, né? Ele não se dava muito bem na área física, mas nos outros jogos ele ia bem. E quando ele começou a fazer o tratamento de novo, que ele foi internado, aí a gente começou a fazer as atividades com ele remotamente. Eu acho que é muito parecido com o que hoje a gente está fazendo aí durante
o distanciamento social nos grupos escoteiros, né? Mas a aplicação do método escoteiro a gente fazia, não toda, né? Porque não tinha talvez a vida ao ar livre, a vida em equipe dele estava um pouco diferente, mas dentro do hospital ele acabou fazendo a promessa dele, tirou a especialidade e participou, por exemplo, esse é o nome, daquela atividade que desliga as luzes. Do rally? Não. Da Hora do Planeta. Ia falar Sim, da Hora do Mundo planeta. Melhor, mas da Hora do Mundo Melhor, da Hora do... E aí ele, então, por exemplo, no dia da Hora do Planeta, a gente participou, ele estava internado, mas a gente desligou todas as luzes do quarto, todos os eletrônicos possíveis de serem desligados, e participou da Hora do Planeta. Foi bem legal. Inclusive a imagem é muito forte, né? A imagem dele fazendo a promessa, né, lá no quarto é uma imagem bonita, né? É emocionante, né? E quanto tempo se passou, chefe, assim, desde o diagnóstico até, infelizmente, chegar o momento que ele partiu? E aí, né, a rotina da família, durante todo esse período de tratamento, a gente sabe, né, que é alterada, e teve um plus aí, né? Vocês tiveram mais uma menina, né? Ele teve uma irmãzinha. Como é que foi esse turbilhão de sentimentos durante todo esse período? Foram quase 5 anos de tratamento, entre o diagnóstico em 2015 até o falecimento dele em julho de 2019. Deu, acho que, 4 anos e meio, mais ou menos. E da Luísa, a primeira semana que o Matheus internou para fazer a primeira quimioterapia, lá em 2015, eu descobri que estava grávida. E aí foi essa primeira sessão de quimioterapia dele, assim, eu tava grávida e foi exatamente um turbilhão. E uma montanha-russa, porque a gente estava muito feliz que vinha a Luísa e que eu estava grávida e muito triste porque o Matheus estava doente, né? Eu acho que foi um anestésico também, porque eu tinha que pensar nos dois e tinha que pensar na melhor parte dos dois. Então, foi balanceando, assim, as coisas. E depois dessa luta aí do Matheus, o que aconteceu, né, nessa parte final aí, antes dele nos deixar, né, qual foi o que ocorreu no meio, assim, que ele não conseguiu ganhar essa luta? Ele, assim que voltou a leucemia dele em 2018, né, ele teve que começar um tratamento novo justamente para fazer um transplante de medula. E aí a parte desse tratamento é destruir totalmente o sistema imunológico da pessoa, né? Eles fazem rádio e quimioterapia justamente para resetar a medula, né? Para destruir a medula que não está funcionando bem e colocar uma outra medula que funcione. E aí nesse meio tempo ele fez, né, o transplante de medula. A doadora de medula fui eu. Eles fazem um tipo de transplante que chama haploidêntico, que é 50%, né, que é o pai ou a mãe. E só que nesse meio tempo a imunidade da criança, da pessoa, né, que faz o transplante, fica zerado. E aí ele fica suscetível a qualquer tipo de doença, e qualquer tipo de doença pode virar uma coisa muito mais grave do que faria se a pessoa tivesse sistema imunológico funcionando direito. E nesse meio tempo, alguns vírus que estão dentro já do nosso corpo, que a gente incuba eles e guarda eles lá para ter, né, essa memória de luta contra esse vírus, ele é solto dentro do corpo da criança, né? E aí o Matheus teve exatamente esse, né? Teve um vírus que é um vírus de gripe, é um vírus que dá uma gripe, talvez uma pneumonia leve, e ele acabou tendo uma pneumonia muito séria, acumulou muito líquido no pulmão e aí acabou falecendo. Certo. Sentimos muito, tá? Lamentamos bastante.
E aí hoje você é toda envolvida, né, com alguns projetos, né, com relação à doação de medula, conscientização, e tem um projeto muito especial que é o livro Princesa Medula. Conta um pouquinho para a gente sobre esse livro, como é que ele surgiu e qual que é a proposta. A Princesa Medula, na verdade, foi uma brincadeira nossa, porque o Matheus gostava muito de super-heróis e histórias e guerreiros, essas coisas de luta. E aí a gente começou a brincar que ele tinha que ir em busca da Princesa Medula, né? Quando a gente começou a fazer, divulgar na internet que agora, além da doação de sangue, as pessoas, né, tinham que se conscientizar também em relação à medula, porque era mais uma criança que precisava de uma medula compatível. A gente começou a fazer essa brincadeira, né? Ah, precisa medula, precisa medula. E ele começou a contar umas histórias pra gente. Ah, porque os guerreiros precisam ir lá e colocar uma gota de sangue. Ou ele falava assim, ah, preciso... Que a gente falava que eram os blastos, né? Que eram as células ruins que a medula dele produzia. E aí, que é o que a quimioterapia destrói, né? Aí ele ia e falava assim, não, porque os monstros blastos, e começou a dar nome lúdicos para aquelas coisas que ele estava passando, né? E aí, já quando ele fez o transplante, a ideia já era fazer o livro. Eu peguei um dia ele contando a história da Princesa Medula e anotei tudo. Aí hoje, como ele acabou falecendo, a gente deu uma pausa, né? Deu uma respirada para conseguir manter o projeto em pé. E aí a gente pegou, um amigo meu fez a adaptação para uma história rimando, para ficar bem legal assim o texto. E também um outro amigo meu vai fazer a ilustração. E aí a gente está com o projeto da Princesa Medula. Certo. E agora, como que as pessoas podem ajudar, né, para concluir esse projeto do livro aí, fazer, né, o projeto aí da história do Matheus, né, virar realidade? A gente está com uma vaquinha online, né, no Catarse, e a gente vai levantar fundos para abrir a associação, né, abrir uma ONG, justamente para que toda essa bagunça que a gente está fazendo da nossa cabeça seja formalizada, seja tudo direitinho, né? Então o livro, a gente vai produzir o livro sem fins lucrativos. O valor é para algumas coisas pessoas que a gente teve que contratar para edição e, enfim, para esses colaboradores do livro. E aí a gente vai formalizar a ONG também e a gente quer fazer 100 livros para enviar para famílias e para médicos que tenham, né, bastante contato com essas crianças. Então, o foco do livro são as crianças que estão aí internadas ou passando por essa situação. Isso, isso. Assim, a história, na verdade, é uma história... Ai, pera, gente, vou respirar. Fica à vontade. A história do livro, na verdade, é uma história que acho que cabe para todo mundo ler, assim, é uma história bem bonita, mas a nossa ideia é que esses livros cheguem nessas crianças que estão passando pelo mesmo que o Matheus passou, sabe? Até para que os pais tenham alguma outra ferramenta para usarem para as crianças, mesmo acalmarem ou sustentarem essa parte lúdica ainda, né? Certo. E além do livro, também você está envolvida nas redes, né? Tem uma página muito bacana chamada Liga dos Heróis. Conta um pouquinho sobre o trabalho que você faz lá, divulgando campanhas, divulgando também quem está passando por essa situação. É isso. A Liga dos Heróis surgiu da Liga do Super Matheus, que era a página do Matheus, né? E aí a gente transformou ela em Liga dos Heróis, porque a gente achava que era mais que só o Matheus, né? E aí a gente começou a justamente divulgar. A gente divulga tanto casos aleatórios, assim, que chegam na gente, né? Pessoas que, ligadas ou não com o movimento escoteiro. A gente divulga quem está precisando de doação de sangue, porque tem os hospitais específicos, né? E a gente também tira dúvida, quem quiser mandar mensagem
no Messenger lá, a gente responde sobre doação e também sobre a doação de medula, né? Top. E além desses dois projetos, que é a página, né, e o livro do Matheus, você tem algum outro projeto que você gostaria de divulgar ou comentar aqui? Além dos projetos ligados a essa parte de divulgação, de doação de sangue e do livro, a gente quer fazer um projeto de pedagogia hospitalar, mas aí agora, por conta da pandemia, a gente deu uma pausa, né, dessa busca, até por patrocínio e por hospitais que queiram acolher esse projeto, mas a ideia é trabalhar com a educação das crianças dentro dos hospitais, né? Porque a gente percebeu que é uma falha que a gente tem nos hospitais, nas escolas, não tem muito essa ligação, eles chamam de classe hospitalar, né? E aí a ideia é a gente montar uma ONG para fazer esse tipo de trabalho também. Joia, e fala um pouquinho para a gente sobre o Setembro Dourado, né, e sobre o Dia Mundial também de Doação, né, do doador. Agora em setembro é um mês que a gente vê bastante coisa na internet sobre o Setembro Dourado, que é o mês de conscientização do câncer infanto-juvenil. Então, a gente não fala muito de prevenção quando a gente fala de câncer infanto-juvenil, justamente porque a gente não tem causas específicas ainda, né? Por exemplo, a leucemia, ninguém sabe por que acontece. Então, é uma alteração genética e simplesmente acontece, né? Então, a gente não fala de prevenção, mas a gente fala de conscientização, porque, por exemplo, o Matheus, a gente demorou um mês e 3 dias para diagnosticar ele, a partir do momento que ele começou a ter febre, que é um diagnóstico rápido até para esse tipo de doença. Tem cânceres infanto-juvenis que demoram 2 anos, 3 anos para serem diagnosticados. A leucemia, por ser um câncer recorrente em crianças, ele é um pouco mais rápido de ser diagnosticado, mas alguns outros cânceres não, né? Então o pessoal usa bastante Setembro Dourado para isso. Então eu acho que até para os escotistas que estão escutando a gente aí é uma atividade muito legal, tipo de até conscientizar as crianças de como elas avisam esse tipo de coisa, né? E o dia 19 agora de setembro foi comemorado o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. É uma data mundial, né? E ela é sempre comemorada no terceiro final de semana de setembro. Joia, fica a dica também, né, para os grupos escoteiros, para os clãs pioneiros aí, trabalhar com essa data também, né? E falando já, né, voltando a falar do movimento escoteiro, chefe, como é que o movimento escoteiro influenciou essa história, influenciou a família, né? O que você pode tirar aí para exemplo, para motivar o pessoal? Eu acho que todo o trabalho social que a gente aprendeu dentro do movimento escoteiro, né, fez a gente chegar, né, por exemplo, a gente vai divulgar só o Matheus. Nosso intuito, por exemplo, nunca foi só divulgar o Matheus, a doação do Matheus. Então, se você não consegue doar no lugar que o Matheus precisa, nem precisa doar sangue. Não, a nossa ideia é que a pessoa crie nela aquela recorrência, né? Saber que ela tem que doar sangue, ou saber que ela pode doar sangue. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não posso doar sangue. E eu descobri isso durante as campanhas. Porque mudou uma lei, eu tenho uma doença autoimune e acabou que eu não pude, mudou a lei e eu não posso mais doar, mas antes eu podia. Então, quer dizer, eu podia ter ficado anos sem doar sangue e descobri muito tempo depois. Eu acho que gerar nas pessoas esse tipo de... Oh, meu Deus. Engajamento. Então, gerar nas pessoas esse tipo de engajamento tanto com a doação de sangue quanto com a doação de medula, para a gente foi muito importante. Mas eu acho que o apoio de todo mundo, assim, tanto que na época eu já trabalhava na região, né? Já ajudava, eu já era voluntária na região, São Paulo, e eu tive o apoio assim imenso de várias pessoas com divulgação e com apoio de mandar mensagem de madrugada se eu estava precisando de alguma coisa, sabe?
via que eu estava online e mandava alguma mensagem. Eu acho que são... a gente fala que é irmão, que é todo mundo irmão, né? E é nessas horas que a gente percebe que realmente... eu tive muitos amigos fora do movimento escoteiro que simplesmente pararam de falar comigo porque não tinham mais tempo, enfim, nem só em relação à doença do Matheus, né? Mas eu acho que os meus amigos de dentro do movimento escoteiro, assim, foram parte importante dessa história aí que a gente está contando. E além desses projetos aí, né, para ajudar as crianças e os jovens, ou até mesmo os adultos que estão passando pelo que o Matheus passou, existe algum outro jeito, além dessas doações e ações que as pessoas fazem? Eu acho que saber ajudar a pessoa... Nossa. Calma. O que eu queria dizer, vamos ver se vocês me ajudam. O que eu queria Vamos dizer é lá. que a pessoa ela tem que ouvir e passar para frente, sabe? O que ela quer dizer. É ouvir Sintoma. e dar valor no que está sendo falado, né? Talvez. Né? De sintoma. Eu estava tentando lembrar a palavra sintoma. Começar a tentar enxergar esses sintomas, né? Por aí. Eu acho que é importante a gente aprender a ver o que as crianças estão passando, saber que esses sintomas, às vezes um cansaço, às vezes a criança talvez não tenha se alimentado bem, mas ela está branquinha, às vezes pode ser uma anemia, que pode ser uma outra coisa. Eu acho que saber ouvir, saber passar para frente essas informações e saber que às vezes a pessoa está exagerando, mas nem sempre está exagerando, sabe? Eu acho que a gente tem que saber conversar com todo mundo. E como você falou também, chefe, tem várias associações, né? Tem ONGs também que a gente pode, de alguma forma, ajudar, seja indo lá, né? O pessoal sempre pensa em ajudar financeiramente, né? Mas às vezes ser voluntário num espaço desse, né? Tem um monte de associações também que trabalham com, não só com a leucemia, mas com vários outros tipos de situações que a pessoa às vezes tem que até sair de casa, né? Tem alguns abrigos disponíveis também, tem que ir para uma outra cidade, muda toda a realidade. Então também fica uma dica, né, para quem se dispor a ajudar nessa forma aí. Bom, chefe, agradeço demais, sabe, a sua presença aqui. Muito obrigado por compartilhar esse momento que é tão difícil, a gente sabe, né, mas é tão importante também trazer essas informações para todo mundo, desde a parte da questão da doença mesmo, para a gente entender um pouco como é que ela funciona e até como que a gente pode ajudar. Né? Então, muito obrigado por estar aqui no Soul Scouts. E agora eu deixo aí para suas palavras finais, fique à vontade e nós leve aí nossa gratidão. Obrigada pelo convite, né? Eu acho que esse mês é importantíssimo a gente conversar sobre isso. Tá aí uma dica de atividade também, né? Para o pessoal conversar com o clã, com a tropa escoteira, com a tropa sênior. E eu queria deixar o nome, por exemplo, da ABRALE, que é a Associação Brasileira de Leucemia, né? Para quem quiser entrar em contato, quem estiver passando também tem bastante apoio lá, né? Quem está passando por isso. A AMEL, que é a Associação de Medula Óssea, que também é uma casa de apoio, como você falou, né? Se alguém quiser tiver interesse de conhecer e ajudar, e o GRAAC, né? Eu acho que são as 3 ONGs que a gente consegue ajudar, assim, até mesmo nesse momento que a gente está passando, né? E agradecer. Obrigada pelo convite de novo e sempre alerta aí para todo mundo. Bom, a gente que agradece aí, né, de ter participado do nosso programa, para poder divulgar esse trabalho aí, esse projeto aí que com certeza vai ajudar muita gente, né, a superar ou até mesmo passar pelo que você e o Matheus passaram, a sua família passou, né, até mesmo a questão psicológica, que vocês podem dar dica para eles, né, de como ajudar a criança a não perder essa luta, ou até mesmo continuar lutando para que continue, né, sendo feliz com a sua família, continuar a sua vida, né? Então, a gente agradece aí mesmo. Então, se precisar, você pode contar com o Soul Scouts, pode contar comigo, com o Randall, a gente vai estar aí para ajudar vocês. Obrigadão.
Obrigado, hein, chefe. E para encerrar, fica aí o nosso sempre alerta. Alerta, gente. Então, pessoal, você que ficou atento aí, atenta a esse programa de hoje, já tá ligado então como é que fazer para ajudar, né? Tá esperando o quê então, hein, É galera? isso aí, fica a dica aí pro projeto do clã, ou mesmo até de grupo aí, mobilizando a comunidade para todos se inscreverem lá como doador de medula. Perfeito. E para você que curte a Soul Scouts, a gente lembra mais uma vez que vai sair uma camiseta Soul Scouts com a parceiraça aí da Sublimações Gabiza. Fica atento lá no Instagram. Como é que funciona então, chefão? Chefão, a promoção é bem simples, é como as outras, quem participou, participa lá de novo. Você vai ter que curtir a página do Soul Scouts, seguir a página do Sublimações Gabiza, marcar um amigo lá nos comentários, né? Não pode marcar perfil de loja, de perfil de famoso, de influencer, não vai valer. Então, quanto mais você comentar lá, mais marcar seus amigos, mais chance você tem de ganhar. Beleza, e boa sorte aí para todo mundo, né? E sigam aí a gente nas redes sociais, sigam os nossos parceiros também e se inscreve aí no nosso canal do YouTube, hein, gente? É isso aí. Chefão, muito obrigado por mais esse programa, né? Espero que a galera conscientize a galera a fazer esse tipo de doação, né? A divulgar esses projetos que estão continuando aí, assim como a Carla comentou, né? Links que ela passou, né? As ONGs, todos os projetos vão estar na descrição do YouTube. Então acessa lá, vai estar tudo certinho para vocês estudarem, descobrirem como que funciona, né? Doar, ajudar ela a fazer o projeto dela do livro, que é muito top, vai ajudar muitas pessoas que estão passando por essa fase. Então ajuda lá, galera. Só seguir lá no YouTube, na descrição do vídeo, vai estar lá para vocês acessarem. Perfeito. Nossa gratidão também ao pessoal lá do Redome, né? Em nome da doutora Daniele. E, chefão, obrigado aí pela parceria. E próximo programa nós estaremos dando um troco aqui, chefe. A gente vai retribuir, né? A gente fez uma entrevista lá no programa Escoteiros em Ação. Na próxima semana, o pessoal do Escoteiros em Ação estará aqui conosco. Vamos saber de onde saiu esse programa, como é que tudo começou. Vai ser aí mais um entreveiro bacana aí para a gente fazer. Então, chefe, muito obrigado pela parceria. Obrigado para você que nos acompanha, sempre está aí curtindo as nossas atividades. E encerramos por hoje. Valeu, chefão. Valeu, chefão. Sempre alerta. Sempre alerta. Thank you all. Good luck to you. And I wish we may meet again. Thank you.